Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de vias aferentes, ascendentes, associação, descendentes e eferentes. Então, a gente falou de neurônio, de receptor sensitivo, receptor motor, terminação nervosa motora, e falamos de sinapse. Agora, precisa falar de vias, né? Porque, afinal de contas, houve um estímulo, foi convertido em impulso nervoso e foi conduzido. Mas foi conduzido para onde? Quem conduziu? Existem vias que conduzem esses estímulos em direção ao sistema nervoso central e trazem a resposta em direção ao sistema nervoso periférico. Ok? Então, é isso agora que a gente vai falar. Então, aqui, só para ilustrar, temos aqui sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. E aqui, sistema nervoso periférico. Então, olha lá. No sistema nervoso periférico, nós temos neurônios sensitivos. Os neurônios sensitivos vão captar informações do meio externo, né, ou do meio interno, e vão levar essa informação para o sistema nervoso central, para que ele possa identificar o que é aquilo, né? Então, para sair daqui e chegar aqui, é preciso ter uma via. Essa via é formada por um axônio de neurônio, né? Só que são vários axônios de neurônios ao mesmo tempo juntos, formando os nervos. Essa via é chamada de via aferente, ou seja, toda via que vai em direção ao sistema nervoso central eu chamo de aferente. Aferente significa ir em direção ao sistema nervoso central. Bom, no momento em que chegou no sistema nervoso central, essa via precisa se direcionar para um determinado local. Então, vamos pensar que nós temos aqui a coluna vertebral e aqui meu membro superior esquerdo. Vamos pensar que houve um estímulo aqui, ó, na ponta do meu dedo indicador da mão esquerda. Essa informação, ó, foi convertida por um impulso, por um receptor do tipo esteroceptor, terminação nervosa livre, ganhou o axônio do neurônio sensitivo, olha lá, e veio e chegou aqui na minha medula espinal. Medula espinal já é sistema nervoso central. Só que para eu saber o que é que foi que aconteceu aqui, essa informação precisa chegar no meu córtex encefálico, porque senão eu não consigo interpretar. Ok? Então, precisa de uma via ascendente para chegar aqui no meu giro posterior, que a gente vai falar já já. Ok? Então, via aferente, olha lá, trouxe a informação até o meu sistema nervoso central. Agora eu preciso de uma via ascendente para levar essa informação até o meu córtex encefálico. No momento em que chegou lá no córtex encefálico, mais precisamente em um giro chamado giro pós-central, quando chegar lá no giro pós-central, eu vou falar, opa, alguém cutucou a ponta do meu dedo. E aí, essa informação, então, vai ganhar uma via que a gente chama de via de associação, que vai buscar na minha memória qual é a melhor resposta para essa cutucada. Puxar o dedo eu já puxei, né? Porque o marco reflexo simples acontece primeiro. Então, olhar para ver se esse dedo machucou muito, pensar por que alguém cutucou o meu dedo? Ah, não foi alguém que cutucou o meu dedo, fui eu mesma, para usar como metodologia para explicar para os alunos o que está acontecendo aqui. Né? Então, a minha resposta vai ser nenhuma, que também é uma resposta. Ok? Então, via de associação faz isso. Ela varre o seu cérebro, né, o seu encéfalo, buscando qual é a melhor resposta para aquele estímulo inicial que gerou o impulso nervoso. Tá, definiu uma resposta, vamos pensar que cortou, que eu fui exagerada, estou aqui empolgada e cortei, saiu sangue, enfim, exagerei. Então, a resposta do meu sistema nervoso central vai ser, opa, é melhor você ir lá lavar bem essas mãos com água e sabão, secar bem e colocar um micropore. Para fazer isso, eu preciso toda uma movimentação motora, né? Um senso de direção para eu sair daqui, ir lá para o banheiro, lavar as mãos, escolher um sabonete, pegar uma toalha limpa, ok? Usar o microfone, secar bem. Então, essa informação vai ser encaminhada por uma via que a gente chama de via descendente. Essa via descendente, ó, vai em direção às raízes nervosas da musculatura que eu vou precisar contrair e relaxar para me movimentar. E aí, essa via descendente ganha uma via que é eferente, que vai ser o próprio nervo espinal.
que também é constituído por vários axônios, só que agora são axônios motores, né? Que vão levar a informação lá para a musculatura, que a gente chama de órgão efetor, músculo estriado esquelético, para que eu faça toda aquela movimentação para poder lavar a mão, enxugar e passar, secar e passar um micropóreo. Ok? Então, isso pode acontecer também no músculo liso e nas glândulas, certo? Então, é isso que eu preciso que vocês compreendam, que existem vias que levam e trazem as informações. Essas vias são chamadas de aferentes, ascendentes, associação, descendentes e referentes. Isso é importante? É. Certo? A gente vai falar muito sobre isso o tempo todo. Daqui para frente, a gente vai falar muito em via. Vocês vão ver que daqui para frente a gente vai começar a colocar nome nessas vias. Né? Então, nome de onde ela inicia, por onde ela passa e onde ela vai. E qual é a função. Aqui, só para ilustrar, então, é um arco reflexo simples. Olha lá. Aqui está a pele, vamos pensar que é a pele do meu dedo. Houve uma cutucada com uma agulha, atingiu a terminação nervosa livre, um esteroceptor, converteu a pontada, a picada em impulso nervoso, ganhou o axônio do neurônio sensitivo ou via aferente, sensitivo e aferente é a mesma coisa, e, olha lá, alcançou a medula espinal, que é o sistema nervoso central, entrando pela coluna posterior de substância cinzenta da medula espinal, que é sensitiva. Fez sinapse com o neurônio de associação, aqui ele fez sinapse com o neurônio de associação, que por sua vez fez sinapse com o neurônio motor, que está localizado ainda dentro da medula espinal, aqui na coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal, e por sua vez leva a resposta por meio do axônio do neurônio motor até o músculo estriado para que seja retirado. Então aqui eu já chamo a atenção de vocês para a localização do neurônio sensitivo e do neurônio motor, e do neurônio de associação. Isso é importante também. Então olha lá, o corpo do neurônio sensitivo está localizado dentro de um gânglio, que é chamado de gânglio sensitivo, ao lado da coluna vertebral. Olha lá. Logo, fora do sistema nervoso central. Então, o gânglio do neurônio sensitivo está localizado fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. O corpo celular do neurônio motor está localizado na coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal, que é motora. Então, aqui eu tenho milhares de corpos de neurônios motores. Então, o corpo do neurônio motor, que se direciona para a musculatura estriada esquelética, está localizado na coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal. Ok? E o corpo do neurônio de associação também está localizado na substância cinzenta do sistema nervoso central, tanto na medula quanto no encéfalo. Certo? Então, essas informações são importantes. Aqui a gente tem um exemplo de um arco reflexo simples, que seria aquele, vamos pensar que eu estou distraída, alguém vem e cutuca meu braço com uma agulha e eu levo um susto e tiro o braço, né? Rapidamente. Então, eu nem pensei, essa informação, olha lá, ela não atingiu, essa informação não atingiu o meu córtex encefálico. Ela foi processada em nível medular. Ela só fez isso daqui. Pode acontecer de não ter nem esse neurônio de associação aqui. Pode acontecer de ter um neurônio sensitivo fazendo sinapse diretamente com o neurônio motor. O mais comum é que se tenha um neurônio de associação. Ok? Então, vem, faz rapidamente. Então, isso é muito rápido. Por isso, um arco reflexo. Todo arco reflexo gera um ato reflexo. Certo? Então, eu não pensei, eu só respondi. É mais ou menos assim, a gente está dirigindo e aí, de repente, entra um cachorro na frente do carro. E aí eu piso no freio. Depois eu penso. Então, no primeiro momento, eu pisei no freio. Eu não parei para pensar, nossa, é um cachorro, será que eu preciso pisar no freio? Se eu fizer tudo isso, eu já passei por cima do cachorro. Então, primeiro eu piso no freio, depois eu penso. Certo? É aquela velha história que eu acho que vocês já devem ter ouvido. Quem será que... o que acontece quando eu pego uma chapinha quente, por exemplo, do fogão? Primeiro eu sinto dor e tiro a mão, ou eu tiro a mão e sinto dor? Né? Então, é essa velha máxima aí que mostra que existem arcos reflexos simples
e arcos reflexos complexos. Entre eles existem uma diferença de milionésimos de segundos, mas que permitem, então, que a gente primeiro responda, depois pense sobre o ocorrido. Aqui, só para mostrar que nós temos também neurônios localizados nessa outra coluna, que é chamada de coluna lateral. Aqui nós teremos neurônios responsáveis por inervar musculatura lisa. Olha lá. Então, eu coloquei aqui, ó, via eferente, via aferente, neurônio sensitivo, neurônio motor para musculatura estriada esquelética e neurônio de associação. Aqui, neurônio direcionado, localizado aqui, para musculatura lisa das vísceras. Então, aqui um corte da medula espinal mostrando que nós temos colunas que formam isso que a gente chama de H medular. Olha lá. Então, as colunas posteriores são sensitivas. Dá para você observar que ela é menor, né? A espessura dela é menor do que a anterior. Por que ela é menor? Ela é menor porque o corpo do neurônio sensitivo está localizado aqui no gânglio sensitivo. Por isso que ela é menor, porque tem menos neurônio ali, não tem neurônio sensitivo ali. O neurônio sensitivo está aqui. A coluna anterior, por sua vez, olha, é bastante espessa, porque aqui eu vou encontrar corpos de neurônios motores. E o restante, corpos de neurônios de associação. Certo? Essa coluna lateral, então eu tenho coluna posterior, coluna anterior e coluna lateral. A coluna lateral aparece apenas nessa divisão que a gente chama de tóraco lombar, do segmento T1, que é a torácica 1, até o segmento L2, que a gente chama de lombar 2. A gente vai ver isso quando falar de sistema nervoso autônomo, ok? Mais precisamente, simpático, que aparece, ó, que apresenta uma cadeia simpática ao lado da coluna vertebral. Certo? Então, agora só para a título mesmo de informação. Aqui eu deixei escrito as vias nervosas, onde elas começam, onde elas terminam. Então, isso é importante, ok? Não vou ficar lendo aqui, porque a gente já falou sobre isso, onde começa e onde termina. Então, só ilustrando, a via aferente, onde ela começa, onde ela termina. Vamos voltar lá. A via aferente começa, ó, no receptor, num esteroceptor. Esse esteroceptor converte o impulso, um estímulo em energia eletroquímica, que ganha o axônio do neurônio sensitivo, ou a via aferente, e vai até a coluna posterior de substância cinzenta da medula espinal. Então, a via aferente terminou aí. Ok? Aí, onde começa a via eferente? A via eferente começa aqui na coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal, que ganha o axônio do neurônio motor, que constitui a via eferente, e chega no músculo estriado esquelético. Certo? Então, eu deixei tudo escritinho ali, para vocês terem aí como forma para vocês consultarem. Então, de novo, é importante, olha lá, via ascendente, via descendente e via de associação. Aqui eu vou usar essa imagem para mostrar todas essas vias. Então, olha lá, aqui temos o encéfalo, essa imagem tem lá no Ângelo Machado, ok? E vários modelos aqui, vários exemplos. Então, aqui nessa região superior, a gente chama de córtex encefálico. Tem 2 giros aqui no nosso córtex encefálico que são bastante importantes. Deixa eu ver se eles estão aqui. Eu vou adiantar. Ó. Então, a gente vai aprender, o nosso encéfalo é constituído por vários sulcos e giros. Nesse momento, a gente vai aprender todos eles. Nesse momento, eu quero que vocês guardem aí esse giro aqui, que está pintadinho de roxo. Esse giro é chamado de giro pós-central. Existe um sulco aqui que a gente chama de sulco central. Atrás desse sulco, giro pós-central. À frente desse sulco, giro pré-central. Deixa eu ver se aqui tá bonitinho. Não tá não. Não vou mostrar esse aqui porque vai confundir mais vocês. Depois eu pego um encéfalo e mostro. Então, esse giro aqui, ele é sensitivo. Olha lá, está escrito ali, córtex somatosensorial. Vocês vão ver assim na fisiologia. Ou seja, aqui nós temos um esquema corporal de todas as partes do nosso corpo. Certo?
Então, os estímulos chegam, sensitivos, os impulsos nervosos provenientes de estímulos sensitivos, chegam nessa região que é sensitiva. A parte anterior, olha lá, ela é motora. Daqui saem todas as respostas. E entre o que eu sinto e o que eu respondo, nós temos a via de associação, que aqui está ilustrada bem pequenininha, né? Mas, na verdade, ela não é pequena, ela é bastante importante, porque ela faz conexão com todo o encéfalo, inclusive com o diencéfalo, inclusive com o cerebelo, para buscar qual é a melhor resposta. Com o límbico, então, tudo isso a gente vai ver. Nesse momento, eu quero apenas que vocês lembrem que olha lá, o estímulo, para que eu tenha consciência dele, tem que chegar aqui no giro pós-central. Então, vamos pensar aqui. Ó, houve um estímulo aqui na patela. Vamos pensar que bateu com o martelinho no tendão da patela. O neurônio sensitivo percebeu isso, converteu em energia eletroquímica e encaminhou esse estímulo pela via aferente do neurônio sensitivo até a coluna posterior de substância cinzenta da medula espinal. Se fosse um arco reflexo simples, essa informação seria na mesma hora encaminhada para a coluna anterior, de substância cinzenta da medula espinal, e ganharia a via eferente até chegar ao músculo efetor. Rapidinho. Opa, tirou. Né? Chutou sem nem perceber. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo estímulo ganha um neurônio de associação, que, por sua vez, conduz essa informação até centro superior, passando em vários locais, ó, até chegar onde? Até chegar aqui, no giro pós-central, que é sensitivo. No momento em que essa informação chega ali no giro pós-central, eu tenho plena consciência do que aconteceu. E aí eu vou buscar qual foi a melhor resposta, encaminho, defino essa resposta, encaminho para o giro pré-central, que, por sua vez, ganha a via descendente, olha lá, que vai levar a informação até a musculatura estriada esquelética necessária para que eu faça um movimento qualquer. Vamos pensar de novo no corte do dedo, ou queimei a ponta do dedo, né? Então, queimei e tirei rapidamente. Eu estava lá, segurei a chapinha, olha lá, segurei a chapinha quente, tirei a mão. Né? Arco reflexo simples, duas vias envolvidas, aferente e eferente. Inconsciente, resposta rápida, reflexa. Só que, ao mesmo tempo, a informação ganhou a via ascendente, chegou no meu giro pós-central, vai parar ali pelo meio, mas depois eu vou falar isso com vocês em outro momento. Chegou lá no meu giro pós-central e eu tenho consciência. E aí ela vai buscar qual é a melhor resposta. E aí vocês poderiam perguntar, tá, mas para que vai buscar outra resposta se você já tirou a mão? Vai buscar uma resposta para ver qual vai ser a próxima ação. Eu vou olhar para a minha mão e vou pensar, nossa, queimou um monte, né? O que será que eu faço? Será que eu preciso ir ao médico? Ou será que só lavar a mão nesse momento já vai ser suficiente? Nossa, está formando bolha. Será que eu posso furar a bolha para tirar essa água? Ah, não, eu já ouvi dizer que furar a bolha é perigoso porque abre uma porta de infecção. Vai infeccionar essa região e aí vai piorar. Então é melhor não. Eu vou lavar com água para poder diminuir a temperatura. Ah, eu acho que eu vou passar pomada hipoglós. Ou será que eu passo pasta de dente? Ah, eu acho que pasta de dente não é uma boa, não. Pomada hipoglós é boa porque ela é rica em vitamina A e vai ajudar a restabelecer o meu tecido. Ah, eu vou passar. Ah, não, eu preciso ir ao médico. Ok? Então, pensa, todas essas reflexões que eu fiz olhando para o meu dedo queimado, eu busquei nas minhas vias de associação, buscando em tudo aquilo que eu tenho de informação armazenado no meu encéfalo, ok? E aí, então, eu vou devolver, por meio do giro pré-central, essa resposta. Se for para ir lá ao banheiro, lavar e fazer toda aquela sequência que eu já falei, eu preciso movimentar a minha musculatura estriada esquelética. E aí essa resposta desce, fazendo com que eu tome todas essas atitudes. Esse é um arco reflexo do tipo complexo. Então, ele demora milésimos de segundos a mais, porque nele eu tenho 5 vias envolvidas. Vias aferente, ascendente, associação, descendente e eferente. Quando no arco reflexo simples eu tenho apenas 2 vias. Ok? Então, isso é importante? É. Vamos voltar aqui. Olha lá. Então, está tudo escrito ali, ó. Via ascendente, via descendente, ok? Todas bem marcadinhas ali. Caso vocês tenham alguma dúvida no entendimento, falem comigo, porque isso é importante.